Fala rapaziada, dia de Vasco da Gama, finalmente Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Rapaziada, o Campeonato Brasileiro começou ontem, dois times do Rio jogaram, que foi o Fluminense e o Flamengo. O Flamengo aí empatou com o Internacional e o Fluminense perdeu para o Fortaleza. Mano Menezes demitido do Fluminense. Enfim, vamos estar falando agora das últimas notícias do Vasco, que é o que interessa. E hoje tem dia de Vasco, Enfim, finalmente o Gigante da Colina vai a campo em São Januário, 6h30 da noite, com transmissão da Record. A torcida do Vasco que ficou 3 semanas aí, sem ver o Vasco jogar. O time teve bastante tempo para se preparar e a galera tá confiante, confiante pra caramba, porque a gente acredita que o Fábio Carille tenha conseguido achar uma forma ideal do time jogar e a gente não espera menos que uma boa atuação em São Januário com vitória, começar o campeonato com o pé direito, porque esse ano tem que ser diferente dos últimos anos, porque o torcedor do Vasco, ele não aguenta mais todo ano ficar lutando para não ser rebaixado. Ano passado foi um pouco menos pior, mas ainda não é o que a gente almeja, A gente almeja coisas maiores. Família vascaína, a gente sabe aí que o Santos vai ter 2 desfalques, grandes desfalques, O Neymar foi vetado aí para a partida, não vai jogar. E também Soteldo, foi poupado aí por questões físicas. Então, de certa forma, as coisas aí ficando a favor do Vasco, que vai estar jogando em casa com a sua torcida, que esgotou todos os ingressos. Então quem está pensando em comprar ingresso para ir para o jogo hoje, infelizmente não tem mais ingressos e o caldeirão vai ferver. Vai ser uma festa aí, maravilhosa na estreia do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E a gente espera, como eu falei, um padrão de jogo formado, uma atuação legal, que o time bote a bola no chão, e jogue direito, jogue com consciência, jogue com organização, concentração e que o time consiga desempenhar um bom papel hoje nessa estreia do Campeonato Brasileiro, porque o Vasco aí tem que começar com o pé direito. Foi falado a semana toda, sobre mudanças no time do Vasco, jogadores voltando, várias opções aí no banco de reserva e já tem um possível time aí que o Vasco vai a campo, Essas últimas horas aí vem sendo cogitado um time para o Vasco jogar, que é o possível time, esse que eu vou falar agora. Léo Jardim no gol, na lateral direita é o Paulo Henrique e na esquerda é o Piton. Na zaga teremos a novidade, que é o Maurício Lemos, o jogador uruguaio que veio do Atlético Mineiro, junto com o João Vitor. E no meio de campo, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. Mais na direita é o Garré, Benjamin Garré, uma outra contratação que chegou nessa janela, mais o Nuno Moreira e o Verratti. Então o time do Vasco tem, de certa forma, uma escalação interessante para essa partida, com algumas opções no banco, Lloyd Augusto, até agora eu não vi, mas acredito que o Tietê tenha sido relacionado também. Tem o Sforza, tem o Cocão, tem alguns jogadores ali que dá para entrar e segurar a onda se o Vasco estiver ganhando, mas o que vai contar bastante também, fora a organização tática, tudo que os jogadores treinaram nesse tempo que eles ficaram essas 3 semanas treinando, vai contar também a parte física, Tomara que o Vasco tenha investido bastante aí nessa parte física, que tenha pegado pesado, para ter um rendimento melhor. Porque a gente sabe que a parte física do Vasco, vamos ser honestos, está muito mal. Não agrada, o time se cansa rápido. Então, jogo 6h30 da noite, não vai ser um horário que vai estar aquele calor brabo, como se fosse 4 horas da tarde. Então, fisicamente, o Vasco não vai ter essa dificuldade imensa por conta do calor. Deve estar quente, mas não é o mesmo calor de 4 horas da tarde, 6h30 da noite, o sol já baixou. Então, vamos ver se na parte física também a gente sente uma diferença nesse time do Vasco, rapaziada? Então, a expectativa é muito grande, Torcedor aí, com muita vontade de ver o Vasco jogar. São Januário, como eu falei ontem,
vai ter a novidade aí das luzes que foram implementadas, né? Novos, como se dá o nome? Iluminação nova, tem iluminação nova em São Januário, novos refletores, né? Digamos assim, vão dar uma diferença, né? O jogo vai ser à noite e o pessoal vai conseguir ver a diferença dos novos refletores que foram instalados pela exigência da Conmebol, porque o Vasco tinha que seguir essa regra, que é para todos os times, né? Uma determinada quantidade de refletores no estádio, que realmente estava um pouco escuro lá, estava deixando a desejar essa quantidade de refletores que não tinha e agora tem, tanto que o Vasco gastou R$500 mil nesses refletores para poder ter esse retorno, né? Ter uma iluminação mais agradável, tanto ali para os jogadores em campo e quanto para os torcedores que estão ali vendo o jogo, né? Então o Vasco aí injetou R$500 mil, botou essa injeção financeira para estar cumprindo a exigência da Conmebol. Então expectativa para hoje, Vasco e Santos, expectativa também, cara, para o jogo dia 2, estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. Quanto o Melgar, o jogo vai ser na altitude lá no Peru. Muitos estão dando o Vasco não como favorito. O jogo vai ser muito difícil também, tá? Muito difícil também. Fora de casa, torcida adversária, altitude. E a gente espera também que nesse jogo de lá, o Vasco ele consiga, né, cara, superar as adversidades, né? Sabe que jogar na altitude, até a respiração dos jogadores é afetada. Então a gente espera que o Vasco, que já tem muita dificuldade de se preparar fisicamente, lá vai ter um outro grande desafio, mas estou otimista, eu acho que a gente tem que sempre torcer para o Vasco ganhar, né? Qualquer competição, mas como é na altitude, fora de casa, acredito que o empate não seria ruim, mas vamos para cima para ganhar do Melgar também, porque dá, entendeu? O time do Vasco a gente sabe que não é o time ainda na prateleira que tem que estar abaixo dos rivais, né? Mas, cara, já está bem melhor o time, já tem algumas opções. Então, se os jogadores se organizarem em campo, colocarem o coração, dá para ganhar do Melgar também. Valeu, família. Então, vamos começar também o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana com o pé direito. O torcedor poder ter paz realmente nesse ano aí de 2025, nessa temporada, tá? Depois do jogo aí a gente volta, Vasco e Santos, se Deus quiser, falando da vitória do Vasco. Desejar para vocês aí um dia abençoado de muita paz, muita luz e muitas bênçãos na vida de vocês. Grande abraço, tamo junto sempre. Esse canal se chama VDN Vasco e eu me chamo Diogo. Então qualquer coisa aí relacionada ao Vasco, qualquer notícia, qualquer novidade, qualquer informação, vocês encontram aqui. Tamo junto, galera. Aqui é Vasco.